Eu sou Judas Iscariotes, o nome que ninguém quer repetir, o rosto apagado dos afrescos, a sombra no canto da mesa, o traidor, o amaldiçoado, o maldito. Mas você não me conhece, ninguém realmente conhece. Fui o discípulo esquecido e, ao mesmo tempo, o mais lembrado. Aquele que carregou a bolsa de moedas, aquele que andou com ele por 3 anos, aquele que beijou e vendeu. Mas antes de me julgar, me ouça. Se eu estiver condenado para sempre, então me deixe falar uma última vez, como quem despeja veneno da alma antes de partir. Eu era como qualquer um de vocês. Tinha sede de verdade, fome de justiça. Vivia sob o peso do Império Romano, esmagando nossa fé, nossos pais, nossa história. E quando ouvi falar dele, do tal Nazareno, algo queimou dentro de mim, Jesus. Não era só um pregador, era uma tempestade andando entre homens. Quando ele falava, era como se os céus escancarassem. Mas também havia algo diferente, algo que ninguém ousava dizer em voz alta. Ele não queria vencer do jeito que esperávamos. Não queria levantar espadas, nem libertar Jerusalém do jugo romano. Falava de perdão, de amar o inimigo, de morrer se fosse preciso. Isso me queimava por dentro. Eles dizem que fui ganancioso, que vendi o mestre por 30 moedas de prata, mas não foi pelo dinheiro. Eu cuidava da bolsa, sim, conhecia os valores, sabia o preço das coisas, mas o que eu queria não podia ser comprado. Eu queria que ele reagisse, que mostrasse ao mundo quem realmente era. Queria que revelasse seu poder, tomasse o trono, destruísse César. Mas ele não fazia isso, cada dia mais manso, cada dia mais resignado. E então eu fiz. Eu criei a pressão. Pensei, se eu colocá-lo contra a parede, ele se revelará. Marquei um encontro com os sacerdotes. Disse que sabia onde ele estaria. Perguntaram, quanto você quer por ele? Respondi sem hesitar, 30 moedas. O suficiente para fazer o plano acontecer. O suficiente para forçá-lo a agir. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela noite eu o vi no Getsêmani. Ele orava, como quem sofre antes da cruz, mas ainda assim eu fui até ele e beijei. Um beijo que queimou minha carne como fogo. Eu me sentia traidor, mesmo achando que fazia o certo. Mas ele olhou para mim e disse, com um beijo, Judas. E naquele instante, meu plano caiu por terra. Ele não reagiu, não invocou exércitos, não chamou anjos, apenas se entregou. As moedas, ouvi o som delas batendo em minha mão como se fossem martelos no prego. Começaram a pesar e a arder. Fui até os sacerdotes, joguei as moedas no chão. Gritei, pequei, traí sangue inocente. Eles riram, isso é problema seu. Eles riram e eu chorei. Corri pelo templo, corri pelas ruas, mas não havia onde me esconder, nem da culpa, nem da minha própria alma. Você acha que me conhece? Você ouviu pregações, leu versículos, me viu pendurado, me viu morto, mas não sabe o que eu senti naquela noite. Não sabe que eu amei aquele homem e que no fundo eu só queria que ele fosse o que eu esperava. Mas ele era maior que isso. Ele era o que eu não compreendia. E aqui estou, sozinho, à beira de um campo comprado com o preço da traição. Choram os corvos, as árvores me esperam e minha alma treme. Ainda tenho mais a dizer. Se me permitir, no próximo momento, te conto como foi ver Jesus sendo julgado e o que aconteceu dentro de mim quando percebi que o tinha perdido para sempre. Você quer saber o que aconteceu depois que ele foi levado? Eu vi. Eu estava lá, mas não do lado dos discípulos, não ao lado do povo. Estava nas sombras, como um fantasma que observa seu próprio funeral. Jesus foi arrastado para o sinédrio, acusado, cuspido, torturado com palavras. Eles o olhavam como um animal, um perigo à religião, à ordem. Mas ele não se defendia. O mesmo homem que multiplicou pães, que acalmou tempestades com um sussurro, que expulsava demônios com um olhar, ele simplesmente
ficava em silêncio. A cada pergunta dos sacerdotes, eu esperava que ele reagisse. A cada golpe, eu imaginava que o fogo cairia dos céus. Mas não caiu. Eu ouvi Pedro negando, 1, 2, 3 vezes, e Jesus o olhou, do jeito que me olhou antes, com aquele mesmo silêncio que fere mais que palavras. Eu andava entre as colunas do templo tentando entender por que ele não se salvava, por que não se libertava. E então levaram-no a Pilatos. Eu segui. Fui entre a multidão, as vozes gritavam, crucifica-o! E ali eu percebi. Meu plano não forçou ele a agir. Meu plano o levou direto à morte. Ele não era o rei guerreiro que imaginei. Era o Cordeiro. Você sabe o que é isso? Entregar a vida daquele que você amava por não entender a missão dele não era apenas culpa. Era agonia existencial. Era o peso de ter acelerado o destino por impaciência, por querer que Deus agisse no meu tempo. Naquela noite, eu caminhei por Jerusalém como um morto. O som das moedas ainda ecoava na minha mente. O toque do beijo, gravado como brasa nos lábios, e a imagem dele, preso, calado, sangrando, tudo isso por minha causa. Voltei ao templo, fui até os mesmos sacerdotes, gritei, chorei. Eu piquei, ele é inocente. Eles riram. O que temos nós com isso? Cuida tu disso. A frieza deles foi, eu joguei as moedas no chão. A última porta que se fechou. Elas rolaram entre os degraus do templo, como se o próprio chão não as quisesse. Ninguém tocou nelas, nem os sacerdotes, nem os guardas, nem eu. A partir daquele momento, senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas remorso, era a ausência de sentido, o tipo de dor que não se cura com palavras. Eu fui até o campo, chorando, lembrando cada milagre, cada dia de caminhada, cada vez que ele sorriu para mim. Sim, ele sorria para mim. Eu não era o demônio que você imagina. Eu acreditava nele, talvez de forma errada, mas eu o amava à minha maneira. E o que me restava agora? Os outros me odiavam. O povo cuspia meu nome. Os sacerdotes me usaram. E ele foi crucificado. Mesmo que eu gritasse pelos céus, mesmo que eu me dilacerasse vivo, nada traria ele de volta. O sol já não nascia para mim. E quando percebi isso, olhei para o alto, uma árvore, um galho, e ali vi minha sentença, não de Deus, mas de mim mesmo. Mas antes de partir, antes de me lançar no vazio, eu precisava contar tudo isso. E ainda tem mais. Você não sabe o que aconteceu na cruz. Você não sabe o que eu vi, nem o que eu ouvi nos minutos finais dele. E é isso que vou te contar no próximo momento. Você acha que a crucificação foi apenas uma cena distante, narrada por escribas e religiosos? Eu a vi, com meus próprios olhos. E foi como assistir o fim do mundo começando dentro de mim. Naquela manhã, o céu parecia mais escuro que o normal. Mesmo o sol parecia sem luz. E meu corpo era como um peso morto sendo carregado por pernas que já não me obedeciam. Fui até o lugar da caveira, Gólgota. Lá estava ele, ensanguentado, despido, ferido, preso num madeiro. E tudo por minha causa. Você consegue imaginar o que é ver alguém que você amou? Alguém que você acreditou? Alguém que um dia você chamou de mestre? Pendurado como um criminoso? As pessoas gritavam, cuspiam, zombavam. Se és o Filho de Deus, desce daí. E ele não desceu. Ficou lá, em silêncio. O mesmo silêncio que me condenava. E então ele falou. Palavras que me rasgaram por dentro. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Naquele momento eu chorei. Não chorei como quem se arrepende. Chorei como quem percebe que foi longe demais, que não há volta, que o sangue já foi derramado. E ali, pela primeira vez, entendi. Ele não veio para lutar como nós queríamos. Ele veio para se entregar. E eu fui o meio, o canal, o instrumento, só um.
uma chance de me redimir, um olhar de misericórdia como deu a Pedro, mas ele já não me via, o mundo inteiro estava de costas para mim. E naquele momento, senti que a única voz que ainda me ouvia era a da morte. Rei dos judeus. Zombaram, riram, mas eu vi com os olhos de quem perdeu tudo. Ele era rei, não da terra, mas do espírito, e eu o vendi, por moedas, por orgulho, por cegueira. Quando ele expirou, a terra tremeu, as pedras racharam, o véu do templo se rasgou, e ali foi como se o universo gritasse a verdade que eu me recusei a ouvir por toda a vida. Eu traí o Filho do Deus vivo, e mesmo assim, uma pergunta não saía da minha mente. Será que ele me perdoaria? Será? Se eu tivesse esperado, se eu tivesse pedido? Talvez, mas eu não esperei. Eu quis resolver com minhas próprias mãos, como sempre fiz. Você acha que arrependimento é bonito? Não é. É sujo, é solitário, é um espelho que mostra um rosto que você não reconhece mais. Eu me olhava e não via mais Judas, o discípulo, via apenas o traidor, e a cada respiração a corda me chamava. Mas antes do fim, eu fiz uma oração, sim, uma oração, sozinha, gritada aos céus vazios. Deus, se ainda houver espaço para mim, não me apagues por completo. Não tive resposta. Ou talvez tenha tido, mas eu não soube esperar. O próximo passo que dei foi em direção à árvore. O resto, você já sabe, ou pensa que sabe. No próximo momento, vou te contar o que senti quando deixei este mundo. E o que vi no abismo entre a vida e a eternidade. E então, eu fui. O nó apertado, o galho curvo, o vento sussurrando como um aviso que cheguei tarde demais. Fechei os olhos, pisei no ar. E a gravidade fez o que o céu não fez. Me respondeu. Por fim, silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio da eternidade sem esperança. Mas escute, a morte não foi o fim. O escuro não era o último passo. Foi ali que começou o segundo julgamento. Não fui levado ao trono. Não ouvi trombetas. Não vi o cordeiro nem os anjos. Eu fui lançado em algo que os homens não descrevem. Um lugar que não tem nome, mas carrega todos os sentimentos não resolvidos da alma. Ali, as palavras que não disse ecoavam como gritos. As lembranças repetiam em laços como correntes invisíveis. E a minha imagem me perseguia. Você já se viu do lado de fora de si mesmo? Eu via meus olhos no escuro, via minha própria voz me acusando e via ele, não com ódio, não com fogo, mas com aquele que tive no jardim. Antes do beijo, olhar, era amor. Mas um amor que não salvava mais, porque eu não quis ser salvo. Era isso que doía mais, saber que o perdão estava ao alcance, mas que eu o rejeitei. Eu escolhi a morte antes da misericórdia, a culpa antes da esperança, a corda antes da confissão. E sabe o que mais me perseguiu? As palavras dele, aquelas que ninguém entendeu na ceia. Um de vós me trairá. Melhor seria que esse homem não houvesse nascido. Eu ouvi aquilo e engoli seco. Fingi não ser comigo, mas era. E depois, quando ele disse, o que tens de fazer, faze-o logo. Não era desprezo, era tristeza. Ele sabia, ele sempre soube, e mesmo assim me deu o pão. Me ofereceu parte do corpo dele, me incluiu, até o fim. Ele tentou me alcançar, mas eu fugi. Como muitos fazem ainda hoje, quando acham que é tarde demais, quando se julgam imperdoáveis, quando trocam o arrependimento pela punição imediata. Naquele lugar onde me vi, preso entre o remorso e o esquecimento, eu entendi. A pior condenação é saber que você teve escolha. Não foram as moedas, nem os sacerdotes, nem o beijo. Foi a decisão, aquela de não esperar mais, de não me ajoelhar, rasgar a alma e dizer, Senhor, eu falhei, mas ainda estou aqui. Você acha que o inferno é fogo? O meu foi lembrança, repetição, silêncio. A ausência de resposta é uma dor que consome mais
do que o castigo. E mesmo assim, mesmo no fim, uma pergunta não me deixava. Será que ele ainda me veria? No próximo momento, quero te contar o que vi depois da cruz, o que senti, quando ouvi que ele havia ressuscitado, e o que a eternidade me revelou sobre mim mesmo. O tempo não existe mais onde estou, mas algo aconteceu. Uma brisa, uma presença, e uma notícia ecoou entre as dimensões. Ele está vivo. No início, pensei ser uma ilusão. Como poderia? Vi o sangue, vi os cravos, vi o suspiro final. Mas ouvi de novo. O túmulo está vazio. E então, algo dentro de mim tremeu. Porque se ele realmente ressuscitou, significa que a redenção era real. Vi em visões o sepulcro aberto, a luz saindo de dentro, os lençóis dobrados e as mulheres chorando, não de luto, mas de espanto. Ele venceu a morte, e naquele instante, o que era condenação virou uma dor mais profunda ainda. Porque percebi, eu desisti antes da vitória. Pedro negou, mas ficou. Chorou, mas esperou. Eu não. Jesus apareceu aos discípulos. Falou com Tomé. Partiu o pão com os de Emaús. Comeu peixe com os que temiam. Ressuscitou não apenas o corpo, mas a fé de todos eles. E eu não estava lá, porque eu mesmo decidi não estar. Talvez você pense, Judas, o traidor, jamais teria perdão. Mas ouça, Pedro o negou. Tomé duvidou, todos fugiram. E ele perdoou cada um. O que me condenou não foi o beijo, foi a falta de esperança após o beijo. Eu afundei, não na traição, mas na ausência de fé. Se eu tivesse esperado mais um dia, uma tarde, talvez ele tivesse me chamado, teria me olhado nos olhos, teria dito, Judas, eu sei, eu vi sua dor. Você foi parte da cruz, mas não está fora do meu amor. Mas eu nunca saberei. Hoje eu vejo quantos se sentem como eu, pessoas que erraram, que pecaram, que traíram suas famílias, sua fé, sua consciência, e que acreditam que já é tarde demais, mas não é. A redenção não morre, nem mesmo com a morte. A cruz não é um símbolo de condenação, é um lembrete eterno de que a última palavra sempre será dele. Mesmo aqui, neste lugar sem nome, algo me chama, uma memória de um olhar, de um perdão possível. E quem sabe se um dia, quando o tempo se fechar e os céus se abrirem, eu também possa ver aquele rosto e talvez, só talvez, novamente. Eu sou Judas Iscariotes, e este é o momento em que eu preciso falar como nunca falei antes. Você me conhece pelo que disseram, pelo que pintaram, pelo que condenaram, mas nunca ouviu o que eu realmente senti, o que eu vivi, o que me consumiu por dentro. Aprendi tarde demais que o arrependimento não é só choro, não é só culpa. É uma batalha constante contra o desespero que quer apagar toda a esperança que ainda resta. Eu não esperei. Eu fechei as portas para o único perdão que poderia me salvar. Não foi só pelo dinheiro, nem só pela traição. Eu perdi as chances, deixei escapar a oportunidade de recomeçar. E hoje eu te pergunto, quantas vezes você também escolheu a escuridão, não porque quis, mas porque teve medo de ser salvo? Quantas vezes você é como eu, perdido entre o orgulho que impede o abraço e a culpa que corrói a alma? Eu queria que você entendesse que desistir antes da hora é o maior erro que alguém pode cometer. Eu pensei que sabia o caminho, que podia controlar o destino, mas a cruz não foi o fim. Foi o começo do perdão que eu nunca alcancei. Jesus, o Cordeiro, foi até o fim por amor, mesmo sabendo do que eu faria. E eu deixei de esperar por ele. Agora eu te imploro, não faça como eu. Não perca a chance de se salvar hoje enquanto há tempo. O amor dele está aberto, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a morte parece a única saída, talvez até depois dela. Essa é minha última palavra, minha última súplica. Se esta história mexeu com você, se meu sofrimento ecoa no seu coração, então fique.
Comente, compartilhe, inscreva-se, porque ainda há muito para ser revelado. E eu não posso mais esconder a verdade. Eu sou Judas, e essa é a minha verdade.